Beleza pura sem mistura? Dandan aqui na área, rapidinho para passar um conteúdo bastante interessante sobre a administração do dinheiro. Como distribuir percentualmente a sua remuneração, os seus rendimentos do mês, de modo a otimizar os seus resultados e fazer uma divisão inteligente, racional, simples, objetiva e eficiente. Antes de começar, antes de dar sequência aqui, deixe seu like, comente, compartilhe se fizer sentido para você. Creio eu que esse conteúdo é um dos mais, se não o mais relevante de todos eles, uma vez que é com base nele que se consegue todos os outros resultados, porque administrar o próprio recurso, as próprias finanças, o fruto do seu trabalho, o seu próprio dinheiro, é algo que faz toda a diferença na sua vida. Afinal de contas, quem melhor do que você para cuidar do que é seu? Bom, então vamos lá. São 7 passos ou 7 etapas que devem ser observadas a partir do momento da sua remuneração. No momento que você recebe o seu dinheiro, você precisa de atentar a 7 etapas, talvez, não, mas seriam 7 passos, eu acho que é o melhor. São 7 passos que você deve observar. O primeiro deles, como eu já disse antes, ter a real noção do quanto se ganha e do quanto se gasta. Quanto você precisa por mês para manter-se. E essa noção real, ela vai te permitir administrar o seu dinheiro, saber quanto você pode ou não se comprometer, tendo em vista os seus gastos correntes ou recorrentes ao longo de cada mês. Aluguel, condomínio, alimentação, saúde, vestimenta, são obrigações que você não tem como fugir delas, e aí você precisa administrar, ou regrar um pouquinho, ou dar uma ajustada, mas não tem como sair. Então, nesse sentido, é preciso que você tenha real consciência de quanto você precisa para viver bem e dignamente. Não digamos que nesse momento de administração financeira, de enxugar os gastos, de administrar os seus recursos, não pode viver ostentando, né, com ostentação. É preciso ser mais modesto nos gastos para que essa administração financeira te permita dignidade, te permita também o retorno ou a mensuração do seu dinheiro, fazendo ele sobrar, permitindo você guardar, entre outras coisas, que aí, passado o primeiro passo, de saber o quanto entra e o quanto sai, você precisa guardar 10% de tudo. 10%, poxa, é muito. Não, não é. Se você pensar bem, quem vive com 1.000 vive com 900. Quem vive com 2.000 vive com 1.800. Quem vive com 3.000 vive com 2.700. Se você tira 10% do que você tem de remuneração, do que entra de dinheiro, você cria uma obrigação de guardar esse dinheiro para você. É como se você tivesse uma conta para pagar. Assim como aluguel, condomínio, alimentação, entre outras, que não pode faltar. Então você criou uma conta, criou uma obrigação para pagar todos os meses. Então, o primeiro ponto, saber exatamente quanto se ganha, quanto se gasta. Segundo ponto é os 10% reservados, e aí se você quer adquirir as coisas, se você quer ter uma folga, se você quer ter um retorno financeiro e quiser ver o dinheiro trabalhando para você, é preciso que você comece com esses 10% todos os meses, e comece já, é o agora, não adianta ficar postergando, que nunca vai acontecer.
Terceiro passo é o pagar-se. Por que o pagar-se? É importante que você tenha afinidade com o dinheiro. Tudo aquilo que a gente convive mais de perto, tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes ou tem contato diariamente, né? A repetição leva à perfeição, entre aspas, né? Porque perfeição só a Deus, mas a excelência ela é obtida com a repetição. Então, primeiro a consistência, depois a excelência, e a consistência nada mais é do que a repetição. E aí, nesse sentido, é preciso que você se pague para que você, repetidas vezes, administre o dinheiro, tenha contato com ele, tenha afinidade com o dinheiro e que você mereça realmente ter esse dinheiro. Poxa, mas quantos por cento? Bom, vai depender de cada um, vai depender de cada realidade, mas é preciso que você tenha aí pelo menos 5% do que você ganha no seu bolso, para que você possa gastar como você bem entender. Obviamente que você precisa se disciplinar para isso, e é exatamente esse o objetivo do pagar-se, para que você discipline e procure ficar com o dinheiro no bolso, gastando de forma moderada até o final do mês. E se aquele dinheiro sobrar no seu bolso, ele vai para você guardar, ou vai te permitir gastar como você quiser, ou vai somar com o dinheiro do mês que vem. Então, enfim, você vai só aumentando o bolo, o efeito bola de neve, que só tende a te beneficiar se você souber administrar, se você for inteligente, disciplinado, né, e consistente no seu hábito ou na sua formação do seu hábito positivo de administração do seu dinheiro. O quarto passo é comprometer-se apenas com aquilo que você tem condição. Não faça dívidas, além das suas possibilidades. A honradez, a dignidade, ela tem muito a ver com os limites que são impostos por você. Se você tem condições de assumir determinada obrigação, comprometa-se com um pouco menos. Se você tem condições de assumir uma obrigação de 100, comprometa-se com 70, quem sabe com 50, para que você não se veja numa situação complicada e numa eventualidade de descontrole ou de imprevisibilidade, você não quebre a sua honra, o seu compromisso, a sua dignidade, né? Você não comprometa esse pilar. Quinto passo, separe o bastante para a sua alimentação, para as suas despesas correntes com a manutenção pessoal e familiar. Então, é importante que você tenha essa noção, saber mais ou menos quantos por cento. Então, por exemplo, 1.000, sua remuneração, o seu salário entra na sua gestão de vida um montante de R$ 1.000. Quanto você gasta para alimentar? Supermercado, ou alimentação fora, enfim. Você gasta aí uns R$ 500, R$ 600 por mês? Mais que isso? Menos que isso? Considerando sacolão, considerando supermercado, considerando a alimentação fora e talvez um extra, açougue e tal, é isso que você gasta? 500, 600? Beleza. Dá para viver com 500? Quem sabe? Se der, beleza, viva de forma módica para que você consiga gerir. Tem dívidas, tem outros compromissos que você tem que arcar e aí é complicado. Então, aprenda a dimensionar esse percentual e separá-lo para que você possa verdadeiramente administrar os seus recursos. Então, recordando aqui rapidinho, saber exatamente o que se ganha, o que se gasta, ter exata noção do que entra e do que sai, guardar 10% do que se ganha. Terceiro, pague-se, pagar-se é importante. O quarto, comprometa-se com o que você tem condição de arcar, né? Não comprometa além dos seus limites, das suas capacidades. O quinto
separar o bastante para a sua alimentação, né, dentro desse dimensionamento percentual, e o sexto, ajudar o próximo, doar. Doação é importante, muito importante, para exercício da capacidade de abundância, de transbordo. Esse exercício, se não o mais, um dos mais importantes, tanto quanto guardar, porque essa virada de chave na sua mentalidade, doando, ajudando o outro, de modo a transbordar, a abundar, isso é muito importante. Pode ser pouco, mas é importante que você faça. E esse doar pode também ser entendido como o dízimo. Sim, é uma doação. Alguns vão classificá-la como retribuição. Eu, particularmente, classifico o dízimo como retribuição e não como doação. Mas isso vai de cada um, né? Mas a doação é muito importante. Não tem dinheiro agora, então doe tempo, doe atenção, doe serviço, doe voluntariado, doe alguma coisa para o outro. E quando você está doando voluntariado, você tem que dimensionar qual é o valor da sua hora de trabalho e colocá-la como sendo uma doação em dinheiro. Porque você, ao invés de trocar o seu tempo por trabalho, você está doando o seu tempo, que é valioso, que valeria X reais, e que você está doando para um serviço social, um trabalho social. Reverta isso em dinheiro, porque se não fosse você fazendo aquilo, ele talvez precisaria pagar alguém para fazer. E aí você está se doando nesse sentido. Então, falei que são 7 passos. O primeiro é real noção do que entra e do que sai. O segundo, o guardar 10%. O terceiro, o pagar-se. Essa ordem aí eu particularmente às vezes misturo um pouco, mas enfim, esses dois são importantes, até porque guardar os 10% e doar e pagar a si mesmo é algo que vem para você. Eu coloco às vezes o terceiro aí, o doar, mas a ordem aí não vai fazer muita diferença, mas é importante que você tenha noção, até porque o comprometer-se nos limites das suas possibilidades, ele precisa vir primeiro do que o doar, porque senão ele pode gerar uma confusão. Então, o ideal é realmente que você tenha real noção do que entra e do que sai, que você se pague primeiro ou guarde 10%, né? A ordem desses dois aí não vai alterar muito, mas é importante que ela exista prioritariamente, e depois vem a questão do comprometer-se nos limites dos seus gastos, e o quinto, saber exatamente quanto você precisa para a alimentação, para as suas despesas correntes, que é o que garante a sua dignidade, a sua integridade, a sua honradez. E depois vem a questão do ajudar o próximo, do doar. Essa doação é fundamental importância, tá? Por quê? Porque ela vai te dar o sentimento e a virada de chave para a abundância, para o transbordo. E por fim, o sétimo, né, é o sétimo é honrar as dívidas. A obrigação, você ter a honradez de assumir o seu compromisso. E aí eu já falei num outro vídeo sobre a questão de como os passos, né, para quitar as dívidas. E aí, dentro dessa dinâmica aí, é importante que você coloque a, a, a administração desses recursos de forma bem inteligente e aquém da sua possibilidade de pagamento, que nós já falamos aí, o terceiro ou quarto pilar aí desse passo a passo aí, tá? E a questão do doar, como eu disse, que alguns colocam o dízimo como sendo doação, outros não, né? Se não, coloque aí o passo de dizimar, de honrar
uma obrigação, um comprometimento com Deus como um reconhecimento por tudo que Ele te proporcionou. Porque tudo que nós vivemos, eu acredito sinceramente que Deus já projetou para nós. Antes que tu fostes formado no seio de sua mãe, eu já te conhecia. É bíblico isso. Então, se nós já somos conhecidos, já somos projetados por Deus, antes mesmo que fôssemos formados no seio de nossas mães, Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Embora Ele tenha nos dado o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher ou fazer as nossas escolhas, todas as nossas escolhas têm as consequências, positivas ou negativas, e nesse sentido é importante que nós reconheçamos a presença de Deus, as dádivas de Deus em nossa vida e que retribuamos a Ele. Ah, não, mas pagar dízimo para a igreja, para padre, para pastor, para... Gente, a questão é, o templo, igreja, prédio, ele precisa de uma manutenção, precisa de zelo, é uma extensão da nossa casa para a questão comunitária, para a questão de religiosidade, de conexão com espiritualidade, entre outras coisas, né? Que religião é o chamado religar, né? E nesse sentido é importante que a gente tenha consciência de ajudar a manutenção do trabalho de evangelização, né? E aí, lógico que tem casos e casos, tem pessoas e pessoas, e onde há o homem há o erro, então vai ter padres muito bons, padres nem tão bons assim, padres que são até repele as pessoas, assim como pastores da mesma forma, pastores bons, pastores honestos e honrados, pastores também que deturpam, né, e usam da palavra para desvirtuar, assim como também, né, existem em outras religiões. E isso é próprio do ser humano, e a religião, criação do homem, ela vem exatamente nesse sentido. Isso, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Por quê? É próprio da natureza humana isso. Então, nós temos de ter a nossa consciência e, dentro desse contexto, trazendo aqui de forma bem objetiva para a colocação dessa distribuição. É o que eu faço, é o que eu aplico na minha vida, é o que eu sugiro para que você também o faça de forma efetiva, para que você obtenha os melhores resultados possíveis na administração dos seus recursos financeiros, da sua vida financeira, vivendo de modo inteligente, eficaz, honrado e íntegro. Tá? E nessa jornada de prosperidade é importante que tenha-se uma consciência efetiva de como trabalhar esses recursos. Se gostou do vídeo, deixa seu like, faça seu comentário, o quanto isso foi importante ou não para você. Tá? Se não gostou, pode dar dislike também, tá beleza? Faça alguma coisa, mas faça. É importante que você faça, que você comece a mudar as suas ações, saia da inércia e passa a ser autor da sua própria história. Perfeito? Se foi importante para você e achou que pode ajudar alguém, compartilha. Tá? Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Um forte abraço, fui!